Oi gente, tudo bem? Vou falar com vocês um pouquinho hoje sobre os vírus, certo? O que acontece? Esse assunto está descrito no capítulo 4 da apostila de vocês, certo? Capítulo 4, Biologia, parte 2, certo? O que acontece? Os vírus é um assunto que está no nosso cotidiano, né? Ainda mais presente agora por causa da Covid-19, acho que todo mundo está observando. E, na verdade, o nosso motivo de estar tendo essa aula à distância, né? Online, é por causa de um tipo de vírus, né? Uma virose nova, que não existe, que evidentemente não existia antes e que está causando sérios estragos. Por isso que é importante tomar super cuidado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai ver um pouquinho no capítulo 4, Biologia, parte 2, sobre como que são algumas características dos vírus, beleza? E no capítulo 5, que é o último da apostila de vocês, existem algumas viroses importantes, certo? Professor, a gente vai ver as viroses hoje também? Na verdade, a gente vai ver as viroses depois, certo? A gente vai fazer um trabalhinho sobre febre amarela, sarampo, incluir a Covid-19 também, que é super importante, mas isso é depois. Por hora, o que é importante? A gente conhecer as características que o vírus pode possuir, beleza? Primeira coisa, gente, dessa primeira página, eu tenho, que é a página 403, eu tenho 3 informações importantes, certo? O que acontece? Os vírus, eles têm estruturas bastante simples e talvez seja por isso o fato dele conseguir causar grandes estragos. Prova disso, o texto base aí em cima fala que o vírus ele pode matar mais do que uma guerra. A título de curiosidade, vejam depois no YouTube e tal, documentários que tratam sobre a gripe espanhola, que foi um problema, uma virose que aconteceu em 1918, que matou bastante pessoas, mais do que a Primeira Guerra Mundial. Então vírus e viroses são coisas sérias, beleza? Professor, como que são os vírus? A primeira coisa é saber que os vírus eles têm 2 estruturas importantes. Uma é uma cápsula que protege os vírus, chamada de capsídio, e a outra é o material genético que os vírus possuem. A gente chama o material genético de genoma viral. Então os vírus eles são compostos por 2 estruturas básicas, podendo haver estruturas secundárias, mas as básicas são capsídio, que é uma cápsula que reveste uma estrutura chamada genoma viral. Professor, o que essa cápsula protege exatamente? O que é esse tal de genoma viral? Esse genoma viral ele pode ser DNA, RNA ou os 2. Professor, não entendi. Então você está querendo dizer que o genoma viral são ácidos nucleicos? E se você puxar lá para trás, a gente vai ver que ácidos nucleicos são moléculas orgânicas que, em geral, é o DNA e, em geral, é o RNA. Então o vírus é composto por capsídio, que é uma cápsula protetora de um genoma viral. E esse genoma pode ser DNA, RNA ou os 2, certo? O que acontece? Além disso, os vírus eles têm uma característica importante que está aqui ao lado. Pelo fato deles não possuírem células, serem acelulares, eles são seres que obrigatoriamente têm que ser parasitas de outros seres. Então o que eles fazem? Eles usam as funções celulares de um hospedeiro, de um ser que cede sem querer essas funções, certo? Celulares, e o vírus passa a utilizar as funções da célula desse hospedeiro. Então a gente fala que os vírus eles são parasitas, porque eles usam funções alheias, e são intracelulares, porque tem que estar dentro da célula, e são obrigatórios, ou seja, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles têm que entrar dentro da célula e têm que usar as funções dessa célula, senão ele não tem atividade, certo? Ele se torna um virion, certo? Virion são vírus que não têm atividade metabólica, que ainda não parasitaram um outro ser. Por exemplo, quando você pega uma gripe, você é o hospedeiro do vírus da gripe. Ele está usando algumas células sua para função própria. Então ele é parasita intracelular obrigatório e ele é composto, qualquer vírus, por ou DNA, ou RNA, ou os 2, certo? Professor,
essa questão do item 3 da classificação, que é a terceira parte que eu tenho que saber dessa página, da página 403, ela refere-se ao quê? Refere-se ao poder agrupar vírus em categorias. Então, por exemplo, se eu considero o tipo de material genético que ele guarda, o tipo de ácido nucleico, eu posso agrupar os vírus em vírus que possuem DNA, vírus que possuem RNA ou vírus que possuem os dois. Só que existem outras possibilidades. Então, por exemplo, eu posso ter um olhar diferente na classificação e considerar, por exemplo, o tamanho da cápsula, do capsídeo. Então, tem cápsula de tantos, de tal tamanho e de tal tamanho. Eu posso elencar por tamanho da cápsula. Ou eu posso elencar os vírus pelo formato da cápsula também, do capsídeo, certo? Então você tem vários métodos ou possibilidades de agrupar os vírus. O mais conhecido é você agrupar por vírus que são compostos por DNA, compostos por RNA ou compostos por DNA e RNA, certo? Tá a classificação. Então, ó, dessa página, parasitas intracelulares obrigatórios, lembrem disso, tem que entrar dentro da célula para usar as funções alheias. Tem duas estruturas básicas, capsídeo, que é uma cápsula que protege uma outra estrutura que é a mais importante, que é o genoma viral, que pode ser DNA, RNA ou os dois. E eu posso classificar os vírus de acordo com o tamanho do capsídeo, ou com o formato desse capsídeo, ou com o tipo de material genético que o vírus carrega, certo? É isso por enquanto. Mas não acabou ainda. Aguenta aí, gente. Aguenta firme. Vira na página, certo? Página 404. O que ele fala para vocês? Ele fala que eu posso classificar, de acordo com a possibilidade do vírus ter o material genético, que ele sempre vai ter, eu posso classificar em vírus que tem o RNA vírus mais o RNA vírus menos e os retrovírus, como por exemplo o vírus da AIDS é um tipo de retrovírus. Professor, qual que é essa classificação que eu estou considerando? Bom, vou ler aqui rapidinho com vocês. O RNA vírus mais são aqueles cujo RNA viral já é o próprio RNA mensageiro, que leva a informação do ser, do vírus, comandando a síntese de proteínas e a produção de RNAs complementares. Beleza? Quando você considera o RNA vírus menos, é o vírus de RNA que apresenta cadeias de RNA negativo, que não induzem a síntese de proteínas, certo? Então você fala assim, professor, preciso ler mais? Não. Você pensa assim, ó, o RNA vírus mais é o vírus que ele já tem o próprio RNA mensageiro que vai comandar a produção das proteínas, da estrutura viral, quando ele parasita outra célula, certo? E o RNA vírus menos é quando ele não tem a capacidade de induzir a produção de proteínas, ou seja, a síntese de proteínas é feita de um outro método, de uma outra maneira, não é induzida pelo próprio RNA, certo? E existe a possibilidade dos retrovírus. São aqueles cujo material genético é o RNA, beleza? Entretanto, ao contrário dos outros tipos de vírus, o que eles fazem? Os retrovírus é capaz de gerar filamentos de DNA com base no próprio RNA. Tal fenômeno é denominado retrotranscrição e é possível devido à síntese de uma enzima específica, que é a transcriptase reversa, certo? Então, ó, essas classificações são classificações baseadas no formato ou na condição do RNA. Você tem RNA vírus mais, que o RNA do vírus já é o próprio produtor da síntese de proteínas. E você tem o RNA vírus menos, que ele não tem relação de indução da síntese de proteínas. É um outro processo que faz essa síntese. E você tem os retrovírus, que eles geram filamentos de DNA a partir do próprio RNA, certo? Então tem RNA que gera síntese de proteínas, ele mesmo faz isso. Tem RNA que não gera ou não induz a síntese dessas proteínas. E tem os retrovírus que conseguem fazer com que o RNA deles virem filamentos de DNA, certo? Essa é a nossa próxima parte. O item 4
da apostila de vocês, o que ele fala? Ele fala na possibilidade de infecções que a gente pode ter por vírus. Não gravidade, mas o jeito que o vírus pode entrar no nosso organismo, ou de qualquer outra espécie, de um canino, de um felino, e por aí vai, de uma planta, e por aí vai. Ele parasita qualquer tipo de ser vivo, certo? Inclusive seres humanos. Pode ser através ou via inoculação do ácido nucleico, ou seja, ele insere diretamente o material genético dele na célula que vai ser a hospedeira, certo? Pode ser através da endocitose, beleza? Que é o que? O vírus, ele é indiretamente fagocitado por células, ou seja, ele é comido por algumas células, e lá ele consegue desenvolver a função metabólica dele, certo? Então, ó, a inoculação, ele injeta o material dele na célula hospedeira. A endocitose, ele é comido, literalmente, que a gente chama de fagocitado na biologia, ele é fagocitado por uma célula, e essa fagocitose faz com que o vírus entre dentro da célula, inevitavelmente, e lá ele consegue parasitar essa célula, até ele trocar de célula e tal, fazer o processo natural dele de replicação, que é gerar cópias dele mesmo, certo? E tem a transposição de membrana, certo? Que é quando o envelope do vírus, que é uma estrutura secundária, a cápsula, é feito com restos da própria membrana de células hospedeiras anteriores, e aí são incorporadas ao núcleo capsídeo viral. Esse envelope do vírus se funde com a membrana da célula hospedeira e acaba incorporando-se a ela. Então é mais ou menos assim. Quando você considera inoculação, é jogar o material genético dentro da célula, DNA, RNA ou os dois. Quando você considera endocitose, o vírus é comido pela célula, é fagocitado. E quando você considera a transposição da membrana, o que acontece? O vírus, ele tem um grau de parecimento com a membrana da célula, e por isso ele adere-se a essa membrana e consegue fazer o processo de parasitar essas células, certo? Continuando, para a gente finalizar, certo? Página 405, e prometo que a última página, porque a próxima página 406 são uma curiosidade e os exercícios, certo? A melhor parte de vocês. A página 405, o que ele faz? Ele pega um exemplo de um vírus chamado bacteriófago, que é um vírus específico de bactérias, o nome já é sugestivo, certo? E ele mostra que a reprodução dos vírus, ou a replicação, a geração de cópias dele mesmo a partir do ato de parasitar, pode ser feita de dois modos, ou seja, em duas etapas, em duas parcelas. E essas parcelas ou etapas ou modos são o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Vou ler aqui com vocês e a gente comentar rapidinho. Ciclo lítico. Todas essas etapas são rapidamente sequenciadas, praticamente sem interrupção, levando em média 30 minutos. Na verdade, no ciclo lítico, as etapas mencionadas são divididas em dois blocos. Professor, do que ele está falando? Ele está falando que lá em cima eu tenho assim, ó, basicamente apresentam as mesmas etapas. No entanto, o vírus de ciclo lítico completa o ciclo reprodutivo muito mais rápido do que o lisogênico. Então ele está falando do tempo de reação desses ciclos, que podem ter vírus que fazem um ou outro, certo? Quando eu considero o ciclo lítico, eles acontecem rápido, cerca de 30 minutos. Eles acontecem em dois blocos. O primeiro bloco é assim, ó, após a incubação do vírus, usando o maquinário celular, usando as atividades celulares, o genoma viral, que pode ser DNA, RNA ou os dois, transcreve, ou seja, lê a informação que é chamada de genes precoces. Então o genoma viral transcreve esses genes precoces. Ele produz essa informação, que a gente chama de genes precoces, que vai codificar proteínas com as seguintes ações: bloqueio da transcrição de genes da bactéria hospedeira, destruição dos genes do hospedeiro, fornecendo nucleotídeos para a replicação do DNA viral, estímulo à replicação do genoma viral e estímulo à transcrição dos genes tardios, que são genes que são gerados depois, precoce antes, e os tardios após os genes precoces, beleza? E o segundo bloco, transcrição dos genes tardios dos vírus, os quais traduzem proteínas que formam as novas cápsulas virais, produzindo fago, que são vírus que têm atividade,
certo? Que já funcionam e causam os agravos dentro do corpo. E outras com ação enzimática, que lisam a bactéria hospedeira, liberando-os. Professor, o que é lisar uma bactéria? Lisar vem da palavra lise, que significa quebra, certo? Então, o que ele faz? Ele quebra a célula da bactéria, certo? Ele corta, ele abre a célula da bactéria e ele vai para outras células, beleza? É como se você abrisse uma comporta. Você tem um acúmulo de água, que é um acúmulo de vírus dentro da célula. Esse acúmulo, através da reprodução do ciclo lítico, vai gerando várias cópias e chegou um momento que há a quebra dessa célula por excesso de vírus lá dentro, certo? E esses vírus vão se espalhando pelo corpo e preenchendo novas células e fazendo a mesma coisa, certo? Ó, ciclo lítico é o que? É fazer a transcrição de genes precoces, certo? Que vai formar proteínas. Professor, o que essas proteínas vão fazer? Elas vão ter uma atividade de várias naturezas, em linhas gerais. Bloqueios, destruição e estímulos em benefício do próprio vírus, que é o que está aqui, certo? E depois do segundo bloco é o que? É você ter o ato de fazer essa reprodução em grande escala e quebrar essa célula para ele poder parasitar outras células do corpo da bactéria, no caso, que a gente está falando do bacteriófago, mas pode acontecer com qualquer outro ser vivo. E outro ciclo, para a gente finalizar, é o ciclo lisogênico. No ciclo lisogênico, o DNA do vírus, depois de ser incubado na bactéria, não tem seus genes precoces imediatamente ativados. Em vez disso, incorpora seu DNA ao genoma da bactéria hospedeira, ficando dormente durante longos períodos, por várias gerações da bactéria. Durante esse período de dormência, o vírus é chamado de temperado ou epissoma, certo? Professor, para a gente finalizar, não precisa ler o segundo parágrafo não. O que acontece de diferença do ciclo lítico e lisogênico? No ciclo lítico, há a produção de genes que vão gerar proteínas para benefício dos vírus, certo? E na sequência, o ciclo lítico causa a lise ou rompimento da célula desse hospedeiro para parasitar novas células. Quando você considera o ciclo lisogênico, é uma atividade mais cuidadosa dos vírus. Então, são vírus que são mais silenciosos. Eles agem de modo cuidadoso. O que eles fazem? Eles têm a atividade deles em gradações de etapas. Eles conseguem parasitar a célula, mas de modo que a célula não perceba tal atividade. Então ele não rompe a célula, não usa em benefício próprio de imediato. É aos pouquinhos, certo? O ciclo lítico ele é imediatamente, ele é rápido. E o lisogênico ele é gradativo. Pode demorar várias gerações de seres vivos. No caso das bactérias, que ele está falando do bacteriófago, certo? E para a gente terminar, ele fala do item aprofundando, a gente comentando rapidinho, tem o ciclo do HIV que mostra pra gente como que o vírus da AIDS, ele causa a doença AIDS. Então a gente falou aqui do bacteriófago, mas tem vários outros exemplos. Cada tipo de vírus ele tem uma ação que pode ser lítica ou lisogênica. Pode ser de imediato, lítica, né, cerca de meia hora, ou pode ser lisogênica, a longo prazo, beleza? Mas em linhas gerais, o que a gente precisa saber desse capítulo? Que os vírus eles são parasitas de células, obrigatoriamente. Eles têm duas estruturas básicas, que são a cápsula ou capsídeo e o genoma viral, pode ser DNA, RNA ou os dois. Eles podem ser classificados de acordo com esse critério, ou com o tipo de RNA, ou com o tamanho da cápsula, ou com o formato da cápsula, entre outras possibilidades. E ele pode causar infecções de jeitos diferentes, ou injetando material, ou sendo comido involuntariamente pela célula, ou aderindo à membrana celular por um grau de parecimento. E a gente tem a possibilidade de comportamento dentro do hospedeiro. Pode ser liticamente falando ou lisogenicamente falando. Lítico é um aspecto rápido, curto e grosso, e lisogênico é um aspecto mais duradouro, mais cuidadoso e mais prolongado. Mas ambos têm a gravidade de doenças acontecendo, certo? Gente, aí depois, a título de curiosidade, vocês dão uma lidinha também nas viroses, certo? São viroses conhecidas, ó, poliomielite, né, que é a paralisia infantil. Você tem também a raiva,
você tem também a dengue, você tem a febre amarela, você tem a verruga genital, entre outros, certo? Porque na próxima semana a gente vai fazer um trabalhinho, na verdade é uma atividade, não um trabalho, uma atividade referente às viroses, as características dos vírus e as viroses que são as principais, inclui também essa tal da Covid-19 e mais algumas outras viroses que são conhecidas e que não estão descritas na apostila, nessa apostila, certo? Porque vai voltar com virose 2 em outra apostila, tanto que esse tem a virose 1, mas vai ter a 2, certo? Gente, valeu, façam os exercícios, tirem dúvidas, chamem no e-mail, chamem no WhatsApp, Facebook, Instagram, dá um jeito, certo? Só não vem em casa porque a distância impede, por enquanto, certo? Então, vejam lá, dêem uma lida na apostila, façam marcações, assistam essa aulinha e vai dar tudo certo, beleza? Um abraço, obrigado, boa sorte, até mais, a gente se vê em breve.